Hoje nós chegamos ao final da nossa série de 11 mensagens em Êxodo, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, chamada A Presença Gloriosa. E pela graça de Deus eu creio que tem sido uma série muito abençoada, nos fazendo pensar na glória de Deus, na presença de Deus e como nós devemos buscar a presença de Deus. A gente passou pelo encontro sobrenatural de Moisés com Deus na sarça ardente. Nós falamos sobre a dedicação do tabernáculo. Nós temos testemunhado a glória de Deus se manifestando de maneiras muito poderosas. E hoje a nossa jornada vai terminar em Êxodo capítulo 40, o último capítulo do livro de Êxodo, onde a presença de Deus é selada no coração do povo de Israel, no acampamento de Israel. A gente acompanhou a revelação, a gente acompanhou a instrução, a gente acompanhou a construção, a gente acompanhou a inspeção do tabernáculo e agora nós vamos ver a emocionante conclusão da consagração dessa estrutura, dessa tenda, para que a presença de Deus habitasse poderosamente nesse lugar. Na primeira mensagem, lá na primeira celebração de junho, eu disse que a gente iria fazer essa jornada e nós íamos procurar 3 respostas, que seriam as respostas de... Só voltar aqui, porque senão vou esquecer do texto. Que seriam as respostas de 3 perguntas. Como Deus se revelou ao seu povo? Como que Deus habitou em meio ao seu povo? E como que Deus formou o seu povo? A primeira... como Deus se revelou ao seu povo. Eu quero fazer aqui uma recapitulação de tudo que a gente falou nessa série, para a gente fechar. Primeira coisa, Deus se revelou ao seu povo, a gente falou de maneira progressiva e abrangente, ou seja, a revelação de Deus foi acontecendo aos poucos. E eu disse que até a vinda de Jesus, a revelação nas Escrituras ela foi progressiva, ela foi aumentando, ela foi ficando mais clara. Em Jesus, a revelação ficou plenamente clara. Mas até a chegada de Jesus, as pessoas foram entendendo cada vez mais. Ou seja, quem nasceu mais próximo da vinda de Jesus teve mais revelação do que quem nasceu lá atrás. Não significa que andou mais ou menos com Deus. Abraão era amigo de Deus e Abraão quase não tinha ainda alguns escritos. Abraão não tinha os profetas, Abraão não tinha a lei de Moisés, Abraão não teve nada disso. Então essa revelação foi aumentando. No capítulo 3, ele apareceu a Moisés na sarça ardente. E ele falou que ele estava chamando Moisés para uma vocação divina. E esses encontros foram aumentando, até desenvolver-se um relacionamento profundo entre Deus e o seu povo. No capítulo 19, a gente falou sobre o Deus que desceu no Monte Sinai, numa nuvem, e se revelou na sua santidade, e trouxe instruções, os 10 mandamentos e as leis para Israel. No capítulo 24, a gente falou do ato da aliança, quando Moisés joga sangue sobre o altar, querendo dizer, agora há uma aliança entre Deus e o seu povo. Nos capítulos seguintes, Deus revelou mais detalhes da sua presença através da construção do tabernáculo. E aí nós falamos nos capítulos 33 e 34, da profundidade do relacionamento de Moisés com Deus. Quando Moisés fala para Deus, eu tenho uma coisa para te falar, eu quero que o Senhor não se esqueça da sua promessa, eu quero que o Senhor não se esqueça que esse é o teu povo, não é o meu povo. E aí Moisés termina dizendo, eu quero ver a tua glória, que se cumpre no capítulo 34, quando Moisés vê a glória de Deus de costas e a sua bondade e misericórdia. A gente olhou para os capítulos 37 e 39 da construção do tabernáculo. Tudo agora se tornando real, tudo agora tendo vida, tendo cor, tendo cheiro. E a gente chega agora no capítulo 40 respondendo essa pergunta, como que Deus se revelou ao seu povo? Essa revelação chega ao final aqui em Êxodo, e a nuvem de glória vai cobrir o tabernáculo, no texto que nós vamos ler juntos. A segunda pergunta diz, como é que Deus habitou em meio ao seu povo? E aí fica uma coisa bem clara, à medida que Deus vai se revelando, ele vai habitando. Deus se revela e habita, Deus se revela e habita. A revelação que começou numa sarça, agora vai terminar na Arca da Aliança, com Deus habitando no centro do acampamento, no centro da vida do povo, Deus fazendo parte do dia a dia das pessoas. O maior erro que a gente pode ter na nossa vida cristã é achar que Deus é um segmento da nossa vida.
A vida com Deus é um segmento da nossa vida. Eu ando com Deus no domingo, que é o dia do Senhor, mas na segunda ao sábado eu faço meio que eu quero. Esse é o maior erro que a gente pode ter, de segmentar o meu trabalho secular e o meu trabalho para Deus. A música secular e a música de Deus. A gente vai separando a nossa vida. E o tabernáculo, no meio da vida do acampamento, simbolizava Deus habita na vida cotidiana das pessoas. E a última pergunta que eu disse lá na primeira mensagem, que a gente ia responder, é como é que Deus formou o seu povo. E o povo foi formado à medida que a revelação de Deus foi acontecendo e as pessoas entendendo qual era o seu papel na jornada com Deus. Essa não é uma jornada linear, como a nossa vida não é uma vida linear. A gente queria que a nossa vida fosse de glória em glória, mas a gente tem altos e baixos. Se você é uma pessoa comum, se você não tem altos e baixos, a gente quer saber o seu segredo. Porque a nossa vida cristã é uma vida de altos e baixos. Tem dia que você crê mais, tem dia que você crê menos, tem época que você está com a fé forte, tem dia que você está fraco, tem época que você está faminto pela presença de Deus, tem época que você está menos faminto pela presença de Deus. Porque nós somos pessoas volúveis. Então, a gente olha para o povo no deserto, a gente fala, nossa, esse povo era dose. Porque nós somos dose. Nós somos difíceis. Se a gente estivesse lá, a gente faria igual. A gente fala, nossa, sabe a história de Davi com Natã, né? Que Natã conta a historinha do rapaz que tirou a única ovelhinha do pobre, e ele fala, vamos matar esse homem. E Natã fala, o Senhor é esse homem. Né? O Senhor é esse homem, rei. E a gente é muito assim, a gente fica indignado com as coisas dos outros, mas a gente é igual. Essa jornada ela não é linear, porque Deus nos forma nos altos e baixos. E deixa eu te dizer uma coisa para te acalmar. Deus não se assusta com os nossos baixos. E Deus não se impressiona com os nossos altos. Deus não acha maravilhoso quando a gente está no alto e Deus não acha horrível quando a gente está embaixo. Porque Deus é dono da nossa vida. Ele sabe toda a nossa vida. Então, Deus nessa jornada. Nesses dias bons e nesses dias ruins. Agora, uma coisa importante. O todo tem que ser de crescimento. Aí sim. Sabe quando você vai tirando o zoom, que você vai voltando? Aí você tem que ver crescimento maior. Mas nesse crescimento você vê que no micro ali tem altos e baixos. Só que o viés tem que ser de crescimento. De aproximação com Deus. De olhar para Deus e entender mais o reino de Deus e a obra de Deus. Então, através de cada etapa, Deus foi moldando o seu povo de maneira gradual e de maneira deliberada. Deus tinha um propósito para cada uma daquelas coisas. Né? Deus chama Moisés na sarça ardente, no capítulo 3, e ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, eu vou continuar o que eu comecei. Mas eu preciso formar vocês para entender quem eu sou. Aí, na descida no Sinai, Deus fala para o povo, não encosta no monte, porque Deus é santo. O povo passa a entender, nossa, esse Deus que nós servimos, ele é diferente, ele é um Deus santo. E eu já disse aqui, o mais diferente é que os deuses da antiguidade, todos eles, através dos seus profetas e sacerdotes, profetisas e sacerdotisas, eles queriam ficar o mais longe possível do povo. Os deuses moravam o mais alto possível, o mais longe possível, tinham o menos contato possível com o povo. Porque, como dizia a dona Florinda para o Kiko, não se misture com essa gentalha. Né? Os deuses não queriam se misturar com essa gentalha. O povo de Israel entendeu muito cedo que o Deus que os chama, e o Deus que os libertou, é muito diferente dos outros deuses, porque esse Deus não só se revela, não só fala coisas muito estranhas, diferentes do que os outros deuses dizem, mas ele quer morar no meio deles, perto deles. Essa é uma coisa muito interessante. Né? Deus quer comunhão com o seu povo. Deus não quer que o povo fique para sempre longe do monte. Deus quer que um dia o seu povo possa subir ao monte. Isso acontece em Jesus, por isso que Hebreus capítulo 12 e 13 diz, vocês agora estão subindo não mais ao monte Sinai, vocês agora sobem pelo sangue de Jesus, na Sião celestial, ao verdadeiro monte da adoração. Vocês sobem no verdadeiro lugar. O que Deus queria é que a gente se aproximasse. Deus queria que a gente pudesse estar perto. E o capítulo 40 coroa essa jornada, marcando o ápice dessa formação do povo. Deus agora está selado, a presença de Deus está selada na vida do povo. E essa é a grande
marca do povo de Israel, um Deus que habita no meio do seu povo, um Deus que habita entre o seu povo, um relacionamento maduro, um relacionamento, e nesse relacionamento teve de tudo, até Deus querendo abandonar o povo. Claro que Deus não quer abandonar como a gente quer abandonar, mas Deus fala para Moisés, não dá, esse povo é muito, eu vou matar, porque é povo muito pecador, muito idólatra. E mais uma vez a aliança de Deus é renovada, a misericórdia é manifestada sobre o povo. E aí nós chegamos no capítulo 40 de Êxodo, e nós vamos ler todo o capítulo, que é muito interessante. Esse é o último capítulo de Êxodo, Êxodo capítulo 40, diz assim, disse o Senhor a Moisés, arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Põe o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina na entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e enche-a de água. Veja que Deus está falando as coisas nos mínimos detalhes. Tudo que ele já deu de instrução agora é a montagem. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Preste atenção nesse versículo. Consagre-o juntamente com tudo o que lhe pertence e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Vista depois Arão com as vestes sagradas. Unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. E aí, mais uma vez, que nem no capítulo 39, Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. A gente falou isso sobre semana passada, né? Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Aqui tem o dia correto. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança. Nós falamos que era a coisa mais sagrada do tabernáculo, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Agora preste atenção bem a partir daqui. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia que ela se erguesse. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Esse texto é muito interessante, porque ele vai repetindo muitas coisas, dizendo, né? Moisés fez exatamente o que tinha sido pedido para fazer. E aqui, essa parte final é muito interessante, porque ela mostra algumas coisas para nós. A primeira coisa é que até agora o povo estava parado no Sinai desde o capítulo 19.
Eles estavam acampados, parados. Agora, quando a nuvem se levantava, eles começavam a andar em direção à Terra Prometida. Uma jornada que eu e você, já tendo spoiler, sabemos que demorou 40 anos, devido à dureza do coração das pessoas. Era uma jornada muito menor, mas durou 40 anos até que toda essa geração morresse. E aí, Moisés também não vai entrar na Terra Prometida, o povo vai entrar com Josué. Essa é a história. Aqui eles começam essa jornada efetivamente, depois de tudo que Deus havia falado, porque o centro do livro de Êxodo é adoração. Deus quer ser adorado, Deus quer que o culto seja de acordo com o que Ele precisa que seja, para que as coisas aconteçam. Eu quero chamar a atenção de alguns detalhes para vocês. A primeira coisa, se vocês prestarem atenção, a unção e a consagração são essenciais nesse texto. Todas as coisas são ungidas. O que significa isso? É derramado óleo, um óleo consagrado ao Senhor. E todas as coisas são consagradas ao uso exclusivo do Senhor. O Velho Testamento e todo o sistema de adoração do Velho Testamento vai trabalhar muito com o conceito de santo e profano, sagrado e impuro. Então, todas as coisas do tabernáculo são sagradas, elas são consagradas, elas são dedicadas exclusivamente para o serviço do Senhor. E todas as coisas foram ungidas, inclusive as pessoas, os sacerdotes, a família sacerdotal de Arão e dos seus filhos, tiveram óleo sendo derramado sobre eles. No Antigo Testamento, todas as vezes que alguém recebia uma tarefa do Senhor, todas as vezes que a pessoa tinha algo a ser desempenhado, que envolvia autoridade, essas pessoas eram ungidas, as pessoas recebiam óleo sobre as suas cabeças. E tinham 3 tipos de pessoas que recebiam óleo sobre a sua cabeça. Eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Essas pessoas eram ungidas e consagradas para o serviço. Por isso que o Salmo diz, por exemplo, que ó quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que escorre. E ele escorre da cabeça de Arão, fazendo menção a esse texto, a essa situação, que Arão é o sacerdote consagrado e dele o óleo escorre para todo o povo. Arão é o representante do povo, então dele escorre para todos nós. É interessante a gente entender que Jesus é chamado muitas vezes de o Cristo, que em grego significa o ungido. Jesus Cristo, Jesus ungido, Jesus o escolhido. Agora, quando a gente pensa na figura de Arão, a gente não pensa mais em Arão. Arão era uma figura do verdadeiro sumo sacerdote que é Jesus. Nele a unção, e a unção dele, a Bíblia diz que ele é o mais ungido entre os milhares. Ele é o mais, ele é o escolhido entre os milhares, ele é o mais ungido entre todos, né? Ou seja, do óleo de Cristo escorre para nós. Tem muito crente, muito pastor, apóstolo, pai apóstolo, sei lá o que mais. Na terra de vocês tem um lá que se acha desses, né? Que acha que é o ungidão, é o mais ungido. Ele tem uma unção especial, ele tem um acesso especial com Deus. Ele fala com Deus e Deus escuta de uma forma especial. Ele tem um acesso VIP. Meus irmãos, não existe isso. Na igreja de Jesus, todos nós temos a mesma unção. O único ungido de verdadeiro é Jesus. E dele a unção escorre para nós. Ou seja, a autoridade que nós temos de Deus, nós recebemos de Jesus. O selo de aprovação que nós temos de Deus, nós recebemos de Jesus. Quem tem o selo de aprovação é Jesus. Esse é o meu filho amado, a ele vocês ouçam. Quem tem autoridade é Jesus, a ele foi dado o nome, nós cantamos aqui, acima de todo outro nome no universo. A gente age não na nossa autoridade, a gente age na autoridade de Jesus. A gente vive debaixo da unção de Jesus. Ele é o escolhido. Nós somos escolhidos por ele, através dele, em meio ao seu sangue e ao seu sacrifício. A consagração, a unção, é uma dedicação completa, né? É a ideia de que eu estou dizendo tudo é do Senhor. E a unção de Jesus, que agora é sobre nós, ela é necessária. E qual é a unção que é associada no Novo Testamento? A verdadeira e última unção sobre os crentes. A Bíblia diz que a gente pode orar com óleo. Eu sei que tem muita gente. A igreja brasileira é engraçada, né? Como tem gente que faz uns extremos malucos pra cá, a gente corre pro outro lado e fala assim, eu não quero parecer com aquilo, então a gente vem pro outro lado.
né? Tem gente que vende óleo sagrado não sei da onde, fala para botar o óleo em cima da televisão, para você fazer isso. Vocês sabem do que eu estou falando, que é muito mais mandinga do que a Bíblia. É muito mais macumba gospel do que oração. Mas a Bíblia fala sobre a gente ungir os enfermos com óleo. A Bíblia fala sobre a gente ungir, os presbíteros ungirem a cabeça dos enfermos com óleo. Então, calma, há algo aí. Há uma ideia do que Deus está fazendo. Há um princípio espiritual nessas coisas. Mas a gente, com medo de parecer com aquilo lá, a gente vem para o outro lado. Não temos óleo, não sabemos óleo, eu uso azeite em casa. Se puder, eu uso manteiga para fazer comida. Não tem óleo, não quero saber de óleo. E é uma bobeira nossa. Porque o que significa... A unção maior nas nossas vidas não é o óleo, embora o óleo seja um símbolo de algo. A unção maior sobre mim e sobre você é o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Nós temos o Espírito dentro de nós, habitando em nós, o seu poder opera na nossa fraqueza. Essa é a maior unção que eu e você podemos ter. E ela está disponível para todos os crentes da mesma forma. Você é convertido pelo Espírito de Deus, eu sou convertido pelo Senhor. E imediatamente nós recebemos o selo do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, a autoridade do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa viver a vida cristã na unção, no poder do Espírito do Senhor. A vida cristã ela não foi feita para ser vivida nas nossas forças naturais, com a nossa cabeça natural, do nosso jeito natural. Nós temos que ter olhos de fé, nós temos que ter uma mente renovada, nós temos que ter uma fé renovada pelo Senhor. Tem dias que a gente fala, Senhor, eu não dou conta. Aí o Senhor fala, é agora que eu vou operar através de você. É agora que a graça do Senhor tem que transbordar sobre nós. Essa é a unção. E ali no Antigo Testamento já ficou muito claro que os instrumentos que Deus quer usar, Ele consagra o óleo e é consagrado. A minha vida e a sua vida, não é que a gente só pode fazer coisa da igreja. Os instrumentos do tabernáculo eram usados só para... Eu sempre brinco isso com o pessoal do louvor. O pessoal do louvor tem muito isso, né? O pessoal faz assim, né, Tiagão? O pessoal fala, meu violão é consagrado. Meu violão não pode tocar música do mundo, meu violão só toca música de Deus. Aí eu falo, engraçado, o violão é consagrado, mas o violonista só Jesus na causa. Eu brinco muito isso com meus alunos, com as palestras que eu dou nos treinamentos, porque o que interessa para nós hoje não é a gente ter momentos consagrados, é a nossa vida inteira ser consagrada ao serviço do Senhor. Tudo que nós fazemos é consagrado ao Senhor, tudo que nós temos é consagrado ao Senhor. Por isso que o irmão Lázaro, o falecido irmão Lázaro cantava, a minha vida é do Mestre, tudo que eu tenho é do Mestre, tudo é dele. Tudo que eu tenho é dele. E tudo que eu faço é para ele. É que a gente tem uma mente tão dualista, a gente tem uma mente tão segmentada, que a gente acha que a gente trabalha para ganhar isso, que a gente faz, não, agora eu faço isso para o Senhor. Não, tudo que a gente faz tem que ser na luz do reino de Deus e para a glória de Deus. E se não se encaixa, eu tenho que reavaliar essa coisa para encaixar, para ser para a glória de Deus. Porque tudo que eu tenho, assim como o tabernáculo era consagrado, agora eu sou templo vivo do Senhor. A igreja de Jesus, nós como comunidade de fé, não só nós, mas toda a igreja espalhada pela face da terra, nós somos consagrados para o serviço do Senhor, nós somos consagrados para manifestar a glória do Senhor. E a presença de Deus habita em nós. Veja que nós não estamos falando de uma presencinha. O padrão da presença de Deus verdadeiro, quando ela se revela, todas as vezes no Antigo Testamento, os sacerdotes não entram. Aconteceu aqui, aconteceu em 2 Crônicas capítulo 7, quando o templo de Salomão foi consagrado. Todas as vezes que o templo é consagrado e a presença de Deus enche, os sacerdotes ficam do lado de fora. Não é porque eles não queriam entrar, é porque eles não conseguem entrar. E agora nós estamos falando que essa presença habita dentro de nós. E em nós, o seu poder age na nossa fraqueza, na nossa condição humilhada de seres humanos. Isso é um negócio para a nossa cabeça explodir. E a gente falar que milagre, que maravilha, que coisa poderosa, a unção do Espírito sobre nós. E é claro que o Novo Testamento também fala sobre a consagração pessoal. Eu devo a cada dia me reconsagrar para o Senhor. Não é que o Espírito Santo vai embora e volta. A gente não crê nisso como igreja. Mas a gente deve todos os dias renovar o nosso amor pelo Senhor e o nosso comprometimento. O apóstolo Paulo diz, ofereçam-se constantemente como sacrifício vivo ao Senhor.
sacrifício vivo, eu já disse aqui, é um oxímoron, não existe, o sacrifício é morto. O sacrifício vivo é para chamar o seguinte, a sua vida é de consagração completa para o Senhor todos os dias. Todos os dias, todos os dias. A gente renovar o nosso amor pelo Senhor e a nossa consagração e o nosso compromisso com o Senhor. A gente renova. Lembrando que nós também somos sacerdotes. Lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, só tinha uma família. Só tinha uma tribo. Dessa tribo, das 12, uma. Da tribo inteira, uma família. E tinha um acesso, que era a família de Arão. Hoje, pelo sangue de Jesus e pelo ministério da cruz, todos os remidos pelo sangue de Jesus são sacerdotes do Senhor, têm acesso à presença do Senhor, tem liberdade para conhecer o Senhor, tem liberdade para conhecer a sua palavra. A gente não precisa de intermediários, o nosso único intermediário é Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Então quer dizer que a gente não precisa de pastor? Não, não é essa a ideia. O apóstolo Paulo fala muito claro, Deus colocou pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, para coordenar o crescimento da igreja. Mas essas pessoas não são substitutos de Cristo Jesus. Eles não são pedágios para você chegar em Cristo Jesus. Você só chega em Jesus se passar por mim. Eu tenho acesso para isso. Quem fala isso é mentira, pilantra e está querendo se aproveitar de uma coisa que não existe. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Deus se revela do jeito que Ele quer. Deus se revela nas noites mais estranhas, nos lugares mais escuros. Deus faz coisas que a gente não entende. E eu sempre falo isso. Se você não sabe de coisas que Deus tem feito, é porque a gente tem tido pouco contato com o que Deus está fazendo no mundo. Diariamente, pessoas no Oriente Médio, na igreja perseguida, nos países, têm revelação de Deus. As pessoas sonham, as pessoas têm visões, as pessoas recebem revelações. Se a gente não sabe disso, a gente precisa conhecer mais esse mundo. A gente precisa saber, Deus está ativo e operante, Deus está se revelando, porque Deus chama quem Ele quer para a sua obra. Eu e você somos um sacerdote. A gente sempre diz isso. Não existe esquentador de banco na igreja. Eu amo ir na igreja para esquentar banco e bater palma. Não existe isso. Na igreja de Jesus, todos têm uma função. Todos têm um lugar. Todos têm algo a desempenhar. E se você não desempenha, ou se eu não desempenho, a gente prejudica o todo. Porque o seu lugar e o meu lugar, eu sempre falo isso para a gente conversa, porque no mundo competitivo que a gente vive, a gente é muito tendencioso, a gente se protege muito, né? A gente quer eliminar a concorrência o tempo inteiro. A gente é treinado para isso. Você tem que eliminar a concorrência. Então você vai chutando todo mundo, porque você quer aquela promoção. Você tem uma vaga, um vai ser promovido. E aí às vezes a gente se pega lá no coração meio... E acho que vocês também passam por isso, coração meio atribulado, nervoso, fala, puxa, eu estou ansioso, fulano de tal está me atrapalhando, fulano de tal está brilhando muito no trabalho, eu não vou ser promovido, eu não vou conseguir. E aí a gente sempre se lembra, né? No reino de Deus, existe um lugar para cada um. O que é meu e o que é seu, ninguém pode roubar. Ninguém pode fazer. Você só tem que se preocupar em fazer bem feito o que Deus te chamou para fazer. O outro é o outro. Tem lugar dele, tem um momento dele, tem um espaço dele. A gente não precisa se matar para atingir algo no reino de Deus. Há um lugar para cada um de nós. Aí, a segunda coisa que eu queria chamar a atenção aqui, além da consagração e da unção, é o significado da nuvem e do fogo. A nuvem de dia, lembre-se que o povo está no deserto. A gente aqui no ar-condicionado, sentado na cadeira estofada, é gostoso pensar nisso. Aquele povo está no deserto. A nuvem significa proteção, direção. Lembre-se que ele não tinha um Waze, não tinha um GPS, não tinha um Google Earth. E significa conforto, porque ela traz um alívio da temperatura, porque ela protege o povo daquele sol escaldante. Essa é a nuvem de dia. O Salmo 91 diz assim, um dos salmos mais lindos que existem, né? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. A gente precisa aprender a descansar debaixo da sombra do Todo-Poderoso. A nuvem durante o dia era assim, descanse. Aprendam a viver. E quando ela se levantava, era a hora de seguir. Direção. Saber que estamos no caminho certo. A nuvem proporcionava, então, a sombra contra o calor. Falando do Deus que nos guarda do fogo, das adversidades da vida. Do calor dos dias difíceis. E o significado do fogo durante a noite. O fogo é luz nas trevas. Lembre-se que não tinha Enel, graças a Deus também, né, cá entre nós. Não tinha energia elétrica.
não tinha holofote, não tinha nada. Era um breu. Era segurança, porque contra animais, contra ataques de beduínos e tudo mais, os piratas do deserto e tudo mais. E o fogo fala da purificação. Porque no fogo tudo se purifica. O que subsiste ao fogo é algo puro. O que não é puro, o fogo queima. O Salmo 27 que nós lemos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o refúgio da minha vida. A quem temerei? O fogo fala da purificação da presença divina. O apóstolo Paulo diz que no último dia todos nós seremos provados pelo fogo. O que é palha vai ser queimado, o que é madeira vai ser queimado, tudo que não é metal precioso, tudo que não é ouro, tudo que não é precioso vai passar. Só o que é precioso vai permanecer quando é provado pelo fogo. Então, o Senhor continua nos guiando com a sua nuvem e com o seu fogo. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, né? A glória de Deus que continua a guiar os crentes no Novo Testamento. E aí tem muita gente que tem dificuldade. Como é que eu sei o que Deus quer para a minha vida? Como saber? Tem algumas estruturas de igreja, são igrejas de irmãs, não estou aqui para falar mal, nada disso. Mas se criam alguns métodos que as pessoas se tornam dependentes do discipulador. E aí a pessoa de baixo, que está no nível abaixo, ela não dá um passo sem perguntar para a pessoa que está um nível acima. E a outra não pergunta para o outro, não faz sem perguntar para o outro, e vai criando essa cadeia de comando. E as pessoas se tornam: fulano, eu aceito ou não aceito esse emprego? Eu mudo ou não mudo de casa? Eu aceito o namoro ou não aceito o namoro? Eu faço. Porque as pessoas têm muita dificuldade. Vamos partir por nós mesmos. Quando a gente está num momento de encruzilhada na nossa vida, assim, de tomar decisão. Será que Deus quer isso ou não quer isso? Será que Deus está nesse negócio? Mudo de cidade ou não mudo de cidade? Aceito o emprego ou não aceito o emprego? Vendo o carro ou não vendo o carro? Caso ou não caso? Se a gente tem temor do Senhor e a gente quer fazer a vontade do Senhor, a gente se vê numa situação que a gente fala: o que Deus tem para mim? E a gente não tem um dado para jogar, para falar: ó, Deus quer. Né? A gente não tem mais. Como é que funciona isso para nós? Né? E aí o Novo Testamento diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. E Jesus diz, ele que nos guia a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. É o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Nós acabamos de dizer que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então é ele que nos guia a toda a verdade. Parece um negócio tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. É o Espírito Santo de Deus que a gente muitas vezes espera, né, um eis que te digo, né, a gente adora um eis que te digo, e vou te dizer, é uma bênção quando acontece um eis que te digo. Vem uma pessoa e fala: olha, Deus me mostrou uma coisa sobre você. Já aconteceu comigo? Já aconteceu. Se cumpriu? Se cumpriu. Era de Deus? Era de Deus. E já aconteceu coisas que eu falo: meu Deus, tem nada a ver com nada. A pessoa veio e falou: obrigado, Deus te abençoe, mas na tua cabeça você está pensando: não bateu, não é de Deus. Porque essa é um extra, é um complemento. A principal direção de Deus para nós acontece dentro de nós. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos guia a toda a verdade. Como é que ele nos guia a toda a verdade? Ele ilumina a palavra de Deus para nós. O que significa isso? Ele clareia a palavra de Deus na nossa mente. As coisas, de repente, vêm na nossa mente. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Quem caminha com Deus já... Um dia, alguma coisa, aquilo juntou na tua cabeça. E você teve uma clareza. João 14, 26, Jesus diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Romanos 8, 14, o apóstolo Paulo diz um versículo forte e direto: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A gente pode inverter o versículo: todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito, e todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Se você e eu somos filhos de Deus, nós devemos contar que nós seremos guiados, não com uma nuvem, não com uma mandinga, não com um eis que te digo, mas a gente vai ser guiado pelo Espírito de Deus que habita em nós e fala conosco e nos direciona. E por último, nessa questão da ser guiado pela glória no Novo Testamento, nós temos o exemplo de Jesus. 1 Pedro 2, 21 diz assim: porque para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. É aquele famoso clássico cristão, né?
em seus passos, o que faria Jesus? A gente tem que pensar onde Jesus pisaria para eu pisar também. O que ele falaria para eu falar também. A gente aprende a vontade de Deus quando a gente pensa como Jesus pensaria. A gente tenta entender o que Jesus... E o apóstolo Paulo chama isso de ter a mente renovada, de ter em nós a mente de Cristo. De pensar com os valores do reino de Deus. E por último, eu queria só mencionar algumas formas que a Bíblia nos dá para discernir a direção de Deus hoje. Talvez eu e você ou estamos ou estaremos, com certeza, em algum momento que a gente vai precisar discernir a vontade de Deus para nós, para a nossa família, para a nossa casa, para o seu emprego. E eu queria trazer algumas formas que a Bíblia nos ensina a discernir a direção de Deus com a luz do Espírito Santo. A primeira delas, oração. Como é que Deus fala conosco? Através da oração. A gente apresenta para Deus o nosso coração, Deus fala conosco. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela sua oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E olha o que acontece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Guilherme Kerr, em 1975, compôs uma música que foi gravada no primeiro disco Louvor de Vencedores por Cristo, que diz assim: ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo entregar, em cada súplice e oração. E aí ele diz: e a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Ah, e a música vai embora. Como é bom poder pertencer a Jesus e ter a certeza que a paz de Deus guarda o nosso coração. A gente é guiado por Deus quando a gente conhece a palavra. A gente canta, né? Lâmpada para os meus pés. A gente aprende desde pequenininho. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Mas se você não conhece a palavra, você não sabe como acender a lâmpada. Não é uma mágica que acontece. A gente precisa... O Espírito ilumina, mas a gente precisa conhecer. Aprender, estudar, né? É que nem um aluno que fala assim: não, Deus vai me dar uma resposta, mas se você não estudou, Deus não vai te lembrar de nada, meu querido. Deus só para cola agora? Deus passa cola? Não existe isso, né? Deus lembra o que a gente estudou. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus ilumina o caminho para a gente. A gente tem paz no coração, né? Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o juiz, seja o árbitro no coração de vocês, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Na multidão de conselhos, quando a gente anda com pessoas, a gente falou isso semana passada, quando a gente anda com pessoa de Deus, com gente sábia, a gente compartilha, a gente escuta, a gente pergunta. Provérbios 11, 14 diz: sem diretriz a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros, ter bons conselheiros, ter conselheiros de Deus, conselheiros sábios, que vão nos ajudar com conselhos. E claro, quando a gente alinha o nosso coração com os valores bíblicos, para ver se a nossa vontade está alinhada com a palavra de Deus. Tem um caso clássico no Brasil, é triste, né? A gente sempre fala dele aqui, daquele pastor que leu Oséias. O Fantástico fez uma reportagem sobre isso, né? E ele entendeu que Deus estava falando para ele escolher uma mulher da igreja e adulterar com ela. Só que o texto de Oséias fala: toma uma mulher adúltera. E ele não leu adúltera, ele leu e adultera. Analfabetismo funcional, enfim, uma pessoa muito simples. E aí ele orou, e olha que loucura, ele orou e pediu para Deus mostrar qual era a mulher. Aí diz ele que Deus mostrou qual era a mulher. Aí ele vai na mulher e no marido, a mulher era casada, e ele também casado. Aí ele vai na mulher casada e diz para ela, para o marido: olha, Deus mandou acontecer isso e isso, eu queria que vocês orassem para ver se é de Deus ou não, se Deus confirma. O casal volta e diz que Deus confirmou. O que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, o que está contra a palavra de Deus, você não precisa orar para Deus confirmar. O que está na palavra que não é, não é. O que é, é. Você não precisa orar: Senhor, eu quero uma confirmação para saber se eu preciso ajudar fulano de tal. Meu irmão, é para ajudar. Você não ora pedindo confirmação se é para ajudar. A palavra de Deus diz: sejam generosos. Ajudem uns aos outros, dêem suporte uns aos outros. Da mesma forma que você não ora para ter um relacionamento extraconjugal com uma mulher casada.
A Bíblia já fala que isso é adultério e pecado. Então, o que está na palavra de Deus, e aí a gente precisa conhecer, por isso que 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se a gente não conhece, a gente não é orientado para isso. E aí saem essas loucuras. Tudo bem, essa é uma situação máxima do máximo do máximo. Mas todos os dias acontecem micro situações dessas, que se a gente conhecesse a palavra de Deus e tivesse alinhado, a gente nem precisava orar para saber. Deus já respondeu, Deus já falou o que quer. Né? Esses dias a gente está fazendo o processo de cidadania italiana do Nicolas. Né? A minha família, eu tenho cidadania italiana, nós estamos agora registrando o nascimento dele. Aí, quem mexe com consulado sabe que consulado é Deus nos acuda, né? Eles não respondem nada, não tem informações de nada. Aí eu mandei, manda um e-mail para cá. Eu mandei um e-mail lá, perguntando um monte de coisa. Aí já recebi uma resposta automática. Se no seu e-mail tiver perguntas já respondidas no link tal, seu e-mail não será respondido. Aí eu cliquei no link tal e descobri que meu e-mail nunca seria respondido, que já estava lá. Né? Então, o que Deus já respondeu na sua palavra, a gente não precisa gastar tempo perguntando. A gente não precisa gastar tempo perguntando. O que nos faz parecer mais com Jesus, a gente não precisa gastar tempo perguntando. Ah, que lindo que é ter a nuvem e a coluna de fogo. É lindo e maravilhoso. Não é mais o nosso tempo. Hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando não numa tenda, habitando dentro de nós, direcionando. A gente não depende mais de Moisés e dos profetas para ouvir as palavras. A gente tem a palavra de Deus escrita a nós e o professor, o autor das escrituras dentro de nós, nos ensinando. E nós temos uns aos outros para que a palavra de Deus ecoe nos nossos corações e a gente encontre sabedoria. Então, quando a gente compartilha o pedido de oração, é também compartilhando vulnerabilidade para dizer, olha, se você tiver uma palavra de Deus, pode me falar. Se você tiver uma sabedoria, quantas coisas a gente já na nossa vida decidiu, porque a gente, numa conversa, a gente encontrou, a pessoa não falou nada, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo. A pessoa contou uma coisa, aquilo bate no coração, você fala, opa, tem sabedoria aqui. Tem sabedoria aqui. Né, para viver a vida mais parecida com Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ser guiados todos os dias pela glória de Deus nas nossas vidas. Não nos contentemos em andar do jeito que a gente quer. Como diz uma música de uma banda muito boa no Brasil, mas a música é muito equivocada porque ela diz, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso não nos protege e o crente não tem o direito de andar distraído. A gente tem que andar o tempo inteiro focado no que Deus quer, sabendo que é Deus que nos guia e é Deus que nos direciona. A gente tem umas bobeiras, a gente fala, mas Deus está preocupado com muitas outras coisas, não está preocupado. Não. Deus é todo-poderoso, onisciente, Senhor de tudo. Ele está preocupado com cada pedaço da nossa vida. Seja uma criança, seja um adolescente, uma criança pequenininha. Deus se preocupa com cada um de nós, nas nossas demandas, nas nossas necessidades. Deus quer que a gente busque a sua vontade. Uma vez, e eu quero terminar com isso aqui, eu estava num momento da minha vida, eu tinha 17 anos, e eu estava num momento da minha vida, assim, se eu ia para a faculdade, se eu ia para o seminário, se eu ficava não sei aonde, eu estava completamente confuso. E eu fui conversar com uma pessoa que era professor no Integrity Worship Institute, um americano, um instituto de adoração, e eu contei tudo para ele, falei, olha, eu não sei se eu faço isso, em resumo, não sei se eu caso com uma bicicleta, não sei o que eu faço da minha vida. E ele falou, eu não tenho a menor ideia do que te falar aqui, sobre o que você deve fazer ou não, porque eu não sou Deus. Mas ele falou, uma coisa eu quero te dizer, e eu nunca mais esqueci essa palavra dele, ele disse para mim assim, você está querendo fazer a vontade de Deus. O maior interessado em que a vontade de Deus seja feita na sua vida é o próprio Deus. Ele não vai te deixar errar. Ele não vai te deixar. Quando Deus encontra alguém que está disposto a cumprir a sua vontade, Ele não nos deixa errar. Ele não nos deixa errar. Ele falou, tome uma decisão, ore, se aconselhe, mas tome uma decisão. Se não for a decisão certa, Deus de alguma forma vai te avisar que não é a decisão correta. Porque muitas vezes, e aí eu quero encerrar mesmo, a gente não toma decisões esperando, eu não tenho certeza, e fica parado. Aí parado a gente não se ajuda. A nuvem levantava, o povo andava. O povo de Deus precisa andar. Tem uma música muito folclórica no meio evangélico que diz, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. A gente só chega na terra prometida caminhando. Parado, ninguém cresce, ninguém anda, não acontece coisa nenhuma.
que a gente ande com a certeza de que Deus é o maior interessado, que a vontade dele seja cumprida nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, obrigado porque hoje nós não dependemos de uma tenda. Obrigado pela tua revelação a Moisés, obrigado pela tua revelação ao povo de Deus, obrigado pela tua revelação a Israel, obrigado pelo tabernáculo, obrigado por esse livro lindo de Êxodo e por todos os ensinamentos que nós tivemos ao longo dessas semanas e desses meses. Mas obrigado, acima de tudo, pela revelação de Jesus Cristo, que é o ápice dessa revelação. Jesus é o tabernáculo encarnado. Obrigado porque hoje nós não dependemos mais de uma nuvem que desce de uma tenda, mas nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, através do poder de Jesus, através do sangue de Jesus. Obrigado porque nós somos guiados pelo Senhor, nós somos guiados pela Tua glória, nós somos guiados pela Tua palavra. Derrama sobre nós o Teu discernimento, Senhor. Tira de nós toda a confusão interior, todas as vozes confusas. Senhor, nós pedimos ao Senhor que silencie, para que nós possamos ouvir com clareza a Tua voz, e como povo de Deus, e como filhos Teus, nós possamos ter a certeza de que nós estamos sendo guiados pelo Senhor e pela Tua vontade. Que nós possamos orar sempre como Jesus nos ensinou, que seja feita a Tua vontade na terra, como ela é feita no céu, a partir das nossas vidas e por todo o povo de Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Deus nos abençoe. Uma semana muito abençoada para todos nós. Não sai sem dar um abraço na pessoa perto de você. E até semana que vem, se Deus quiser. Uma semana abençoada para todos nós.